Zé Dito era um homem muito estranho, de pouca conversa, cara amarrada, não tirava o chapéu da cabeça por nada. Deixou de ir à igreja porque certo dia o vigário obrigara a tirar o chapéu. A igreja estava lotada. Também não se tinha nenhuma outra coisa para fazer naquele pequeno vilarejo. Era dia de missa. A missa se iniciava quando ouvimos um arrastar de passos. Todos nós, e até mesmo as crianças, olhamos juntos para a porta de entrada, em tempo de vermos Zé Dito entrar com seu enorme chapelão, fazendo de conta que não havia reparado nos olhares que tinha provocado. Arranjara logo um lugar, e quando ia se sentando, o vigário, muito irritado, interpelou: "Por favor, seu Zé Dito, o senhor não se esqueceu de nada?" Zé Dito, sem entender, foi logo respondendo: "Sei não, seu padre." Zé Dito realmente era muito estranho. Nesse momento, todos na igreja nem respiravam, aguardando o bate-boca do padre mais o Zé Dito. O silêncio que se formara dava para se ouvir a respiração ofegante do nosso padre, que estava a ponto de estourar com o homem. Mas depois de alguns segundos, o padre, controlando-se ao máximo, disse vagarosamente ao Zé Dito: "O chapéu serve para proteger a cabeça do sol, da chuva, do frio e do sereno. Só que igreja é lugar de respeito e é de bom tom, em consideração a Deus, tirar o chapéu ao entrar." Podia-se ouvir o barulho das moscas. Tal era o silêncio dentro da igreja. Algumas senhoras, não resistindo, deixaram escapar um risinho contido de deboche. Zé Dito, que tinha se sentado, foi se levantando lentamente. O rosto dele mais parecia uma massa vermelha, e com seu vozeirão respondeu ao padre, que já se achava o máximo: "Olha aqui, seu padre, olha aqui." Era sistemático o homem, e ele continuou: "Olha aqui, seu padre, não é o meu chapéu na cabeça que vai desrespeitar Deus." Era estúpido, e ele, com seu jeito, continuou falando: "De que adianta o senhor dar uma de santo, não usar chapéu e viver pulando a cerca de muitos homens de respeito, com a desculpa de ir rezar terço? Eu, se fosse o senhor, seu padre, escuta aqui, seu padre, morderia a língua. E tem mais: o senhor nunca reclamou do meu chapéu quando precisou de dinheiro para reformar essa igreja." Ele não assistiu à missa. Ele ficou valente diante daquela situação. Diante de sussurros, suspiros e a mudez do padre, Zé Dito se retirou da igreja com toda a dignidade do mundo, deixando todos de boca aberta, e da porta gritou bem alto para todos ouvirem: "Tudo bem que o senhor usa saia, mas o meu chapéu eu só tiro pra uma dona bem bonita." Gargalhando, saiu de vez da igreja. Saiu pra nunca mais voltar. Esse era Zé Dito, homem chucro, ignorante, de língua ferina, mas também homem de dinheiro, sempre pronto a ajudar quem necessitasse, quem dele precisasse, de um coração de ouro. Não mexia com ninguém, mas também não admitia que mexessem com ele. Não levava desaforo para casa, nem mesmo do padre. Eu, a cada dia que passava, admirava mais o Zé Dito. Ficava mais impressionado com a personalidade dele.
Depois do episódio da igreja, as beatas e seus mansos maridos resolveram sair em defesa do padre e se encarregaram de espalhar comentários maldosos sobre o Zé Dito. E tanto falaram desse coitado que passou a ser voz corrente no vilarejo, que Zé Dito enriquecera através de negócios ilegais. Que negócios eram esses? Ninguém sabia. Sabe como é lugar pequeno? O pessoal conta um conto e aumenta um ponto. Os anos foram passando. Fui crescendo e jamais esqueci daquele confronto entre o padre e o Zé Dito. Todos continuavam a falar do homem, até que certo dia chegou no vilarejo a notícia que Zé Dito estava morrendo e chamava pelo padre. Ele solicitou através dos seus funcionários a presença daquele padre. Zé Dito nunca mais tinha pisado na igreja. Aos poucos foram rareando suas andanças pela cidade. Ficava mais no seu sítio. Agora mandava um dos seus empregados chamar o padre. O padre que, vingativo, se negava a levar uma palavra de apoio ao Zé Dito moribundo. Os dias passaram e nada amolecia o coração do vigário. Até mesmo o pessoal que era a seu favor achava aquela atitude muito cruel, mas nada convencia o padre a ir ao sítio do Zé Dito. 7 dias se passaram. Toda manhã chegava um enviado do sítio do Zé Dito, com a esperança de levar o padre até ele, que jazia num leito à beira da morte. Na manhã do 7º dia, ninguém veio do sítio. Aos poucos os homens foram se juntando na pequena pracinha do lugar. Quando deu meio-dia, resolveram ir até o sítio do Zé Dito. Queriam ver o que tinha acontecido. Será que o Zé Dito desistiu? Ou será que o Zé Dito morreu? Eles estavam certos. Zé Dito morreu sem receber a palavra de Deus, que o padre lhe negara. Zé Dito morreu sem receber a extrema unção. Todos na vila foram ao enterro do pobre homem. E aquele zum-zum-zum durante o velório, depois do sepultamento, era só o que se comentava na cidade. Zé Dito havia morrido sem receber a extrema unção. O padre lhe negara. Homens, mulheres, crianças, todos só falavam numa coisa: na vingança do padre. Pobre Zé Dito, morrera sozinho, incompreendido, sem uma oração sequer. Todos ficaram abismados. Todos, inclusive eu, ficamos abismados com a crueldade daquele padre. Ninguém podia imaginar que um padre agisse assim. Um homem de Deus que se nega a levar a palavra desse mesmo Deus a um homem que agoniza diante da morte. Ninguém entendia. Que crueldade! Que padre sem coração! Num gesto de compreensão e solidariedade ao homem morto, resolveram enterrá-lo com seu inseparável chapéu. Foi um enterro muito triste. Todos compareceram, menos o padre. Nem mesmo quando o caixão baixava a cova fria, nem nesse momento, o padre teve piedade daquela alma que foi enterrada somente com a oração da população da cidade. Mas aí, o tempo passou. Vez ou outra alguém comentava a respeito de Zé Dito, mas com o passar dos anos, tudo tinha sido esquecido. Tudo. Até aquela manhã.
A cidade acordou com o badalar dos sinos da igreja que não paravam de tocar. O sino tocava sem parar. O céu escuro prometia tempestade. Não demorou muito tempo. A chuvarada caiu sem dó, varrendo com fúria tudo o que tinha pela frente. Raios riscavam o céu. A manhã parecia noite. Trovões mal deixavam a gente ouvir os sinos que badalavam sem parar. Os sinos que continuavam batendo, continuavam badalando, como que anunciando alguma coisa. Ninguém entendia. A chuva daquela manhã era uma chuva diferente. Era uma chuva complicada. Foi aí que, então, o vigário resolveu subir na torre da igreja para ver se paravam os sinos. Muita ventania e os sinos que chamavam a atenção de toda a população. Talvez fosse o vento da tempestade que caía a horas que fazia os tocarem. Nisso o povo ia chegando, ia se aproximando, chegando assustado e se aglomerando na igreja, aguardando o padre que subia até a torre. Que coisa estranha, que negócio esquisito. De repente, a cidade silenciou. Os sinos calaram e só se ouvia a tempestade que caía cada vez mais forte. Nisso, um raio cortou o céu escuro, iluminando toda a cidade. Um trovão! Um trovão tão forte que se ouviu um grito. Alguém gritou. Um corpo despencou da torre. Um corpo caiu da torre. Por isso aquele grito. Alguém caía. Um corpo que despenca da torre e veio caindo até se esborrachar no chão. Todos saíram correndo para ver o vigário. O vigário despencou da torre e se estatelou no chão da igreja. Todos nós corremos. Pais procuravam esconder as crianças para que não testemunhassem aquela cena horrível. Os homens correram para socorrer o padre, mas chegaram a tempo apenas de colher suas últimas palavras. Um gemido de agonia, que mais parecia de pavor do que de dor, ouviram o padre contar. Era ele. Saiam daqui. Foi ele. Ele, aquele maldito homem, estava lá. Foi ele quem me empurrou lá de cima. Veio buscar a sua extrema unção. Veio buscar a sua extrema unção. Veio buscar a palavra de Deus que anos atrás lhe neguei. Era ele que tocava o sino sem parar. Ele está aqui. Ele ainda está aqui. Cuidado. E dizendo isso, morreu numa ansiedade, numa agonia, cuspindo sangue, sem que ninguém pudesse fazer nada. Como que por encanto, a chuva parou, o céu se abriu, numa luminosidade incrível, no corre-corre que se formara, ao lado do corpo do padre. As pessoas comentavam incrédulas. O padre morreu sem ter tempo de receber a extrema unção. E foi nesse exato momento que ouvimos, não só eu, mas todos que estavam ali,
No alto da torre, um leve badalar dos sinos, que tocaram ainda algumas vezes. Quando o silêncio voltou a reinar no vilarejo, quando tudo estava em absoluto silêncio, vimos, eu também vi, sem entendermos nada, assustados, algo cair de lá de cima. Do alto da torre, um chapéu, solto ao vento. Um chapéu. O chapéu veio e caiu. Veio cair ao lado do corpo do padre. Veio e caiu. O mesmo chapéu que Zé Dito usou por toda a vida. O mesmo chapéu que ele não abandonava, nem para entrar na igreja. O mesmo chapéu que provocou a maior peleja contada por aquelas bandas. O mesmo chapéu que foi enterrado com seu dono. Zé Dito voltara. Zé Dito, sim, veio buscar algo, como o padre disse antes de morrer. Ele voltou para buscar a sua extrema unção e para dar, como sempre, a última palavra.